Olá pessoal, tudo bem? Professor Marnem Moura aqui mais uma vez com você para a gente dar continuidade ao nosso módulo 1 do curso da UES, que está preparando você de modo bem peculiar para o vestibular da Universidade Estadual do Ceará. Na aula 1, nós tratamos sobre as teses que a UES cobra acerca do surgimento da filosofia. E agora nós vamos propriamente adentrar o edital da UES. Esse curso ele é dividido em módulos, porque em cada módulo você vai ter o quê? Você vai ter uma temática do edital e a quantidade de aulas que forem necessárias para que você veja todos os subtópicos daquele tópico central do edital. Nós estamos no tópico Nascimento da Filosofia, que é o módulo 1, e agora nós vamos para a aula 2, que é justamente a aula que tematiza a polis grega e o surgimento da filosofia, tá bom? Então nós vamos falar sobre isso, que é um assunto muito quente também para a UES. Todo esse módulo 1 é um módulo que nós podemos dizer que tem caído com bastante frequência no vestibular da Universidade Estadual do Ceará. Então, olha só, quando nós falamos em polis grega, certo? E surgimento da filosofia, a gente não precisa fazer esforço nenhum. Por quê? Porque, como nós vimos na aula 1, a filosofia ela surge no mundo grego, segundo a tese do Vernon, porque lá nós temos antecedentes, tá? E por isso a tese dele é a mais importante, a mais aceita hoje em dia. Dentro da polis grega, nós vamos ter uma relação muito forte entre a cidade e o cidadão, tá bom? Por que que isso acontece? A cidade-estado é a polis, é a cidade que formula, que desenvolve as suas próprias regras e leis. E ela desenvolve isso aonde? Dentro de um centro, né, que é a praça pública, para onde vão aqueles que estão aptos a participar do governo dessa cidade. Não se esqueçam que a palavra política, ela vem de polis. Então observem uma coisa, quando nós estamos falando de polis, nós estamos falando do governo que o cidadão, naquela época, possuía dentro da cidade. Por isso essa relação entre cidade e cidadão. Olha só, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que quando nós falamos em polis grega, e o surgimento da filosofia, a primeira coisa que vem à mente é o quê? É uma relação política, que é exercida onde? Que é exercida na ágora. Por quem? Pelo cidadão. A ágora é a praça pública para onde aqueles que estão aptos a tomar as rédeas, as decisões daquela sociedade, daquela cidade-estado, vão. Então, observem, esses cidadãos que estão lá, eles estão para exercer esse governo político, que é o governo da polis, tá bom? Política aqui, ela tem um sentido muito mais amplo, porque política aqui diz respeito não só ao ato de exercer o governo, mas ao ato de determinar e de entender as relações sociais que acontecem dentro da polis, dentro da cidade. Perfeito, pessoal? Anota isso, que isso é importante. O cidadão que está vinculado diretamente à cidade-estado e que vai para a ágora desenvolver a sua fala para que ele possa, por meio de um sistema específico de governo, que nesse caso seria a democracia, possa exercer o seu direito de fala, esse cidadão que está lá, ele fala e ele busca, nessa fala, justificar o que seria melhor para a polis. Portanto, quando o cidadão fala, e a gente tem que pensar isso idealisticamente, esse cidadão ele não está pensando naquilo que é bom somente para ele. Ele está ali colocando a sua opinião acerca daquilo que ele considera melhor para o todo. Por isso que essa relação entre cidade, estado e cidadão, que é uma relação política, ela tem um objetivo. Qual é o objetivo? Chegar ao bem comum.
É óbvio que você vai dizer assim, mas isso é um idealismo muito grande, da onde que as pessoas vão buscar o bem comum acima do bem individual? Eu também acho, mas aqui, de fato, a gente está teorizando acerca dessa relação. Então, a gente precisa entender que no mundo grego, as pessoas elas têm essa visão de buscar, pelo menos na teoria, isso que nós chamamos de bem comum. E por isso, pessoal, esses cidadãos gregos, esse cidadão que exerce o seu poder político visando o bem comum, ele tem algumas características próprias. Por exemplo, ele tem a primeira característica, que nós chamamos isocracia. O que é isocracia? É a igualdade de poder, de fala, que esse cidadão, certo? Ele tem na hora que ele for votar, entenda? As votações, elas eram paritárias. Quem exercia o poder de votar era um cidadão. Então imagina só, se era um cidadão que exercia o poder de votar, isso não quer dizer que existia alguém que tinha, por conta da votação, um peso maior. Por exemplo, 10 pessoas votam, mas tem uma pessoa que o voto dela tem mais poder do que das outras 10. Não, era de 1 para 1. Isso era chamada isocracia, tá bom? Essas pessoas, elas também, tinham a isonomia. A isonomia é a igualdade perante as leis. Então, as leis que eram formuladas para a polis, dentro da ágora, eram leis que visavam dar a igualdade da aplicação e do cumprimento da lei para o cidadão. E, por fim, a isegoria. Isegoria era a possibilidade de acesso aos cargos públicos que os cidadãos possuíam. Certo? Então, cargos públicos eram cargos políticos, cargos que tratavam da coisa pública, daquilo que era de todos, tá bom? Logo, existiam alguns cargos que só quem podia ocupar era aquele que tivesse o status da cidadania. Então aqui, ser cidadão era um status social, não eram todos que eram cidadãos. O que acontece? Por meio dessa relação, nós temos dentro da cidade-estado, pouco a pouco, isso não é da noite para o dia, a passagem de uma cosmogonia para uma cosmologia. Professor, o que é que significa cosmogonia? Cosmogonia é uma forma da narrativa mítica e está absolutamente associada à teogonia. A cosmologia já é em si a filosofia. Por que há essa passagem dentro da cidade-estado, professor? Porque a cidade-estado começa a entender, os cidadãos reunidos na ágora, eles começam a entender uma coisa. Olha só, nós precisamos preparar os futuros cidadãos. Quem eram os futuros cidadãos? Eram jovens aristocratas do sexo masculino. Nós precisamos preparar esses meninos para exercer a vida política que busca o bem comum de alguma forma. Surge, então, a paideia. A paideia é a formação, olha só, a formação do homem grego. Então, essa formação do homem grego, a paideia, ela vai surgir dentro da cidade-estado com o objetivo preparar os futuros cidadãos para quê? Para exercer da melhor maneira possível a vida política dentro da ágora. Essa paideia ela tinha alguns objetivos, por exemplo, despertar nos indivíduos a virtude, fazer com que esses indivíduos que se despertam para a virtude, eles consigam
argumentar. Daí porque vocês estudam história, né? Os atenienses buscavam a mente sã e o corpo são. Né? Os espartanos, eles não ligavam muito para a mente sã. Embora isso seja uma balela muito mal contada e que colou aí na história, o pessoal repercute isso. No entanto, não vou entrar aqui nessa querela. Mas os atenienses, eles valorizavam muito a prática da argumentação. E para valorizar a prática da argumentação, você precisa criar uma estratégia educacional. Por isso que a paideia é a formação do homem grego, que visa instituir esse homem na virtude, na argumentação, visa trilhar, ou melhor, visa fazer com que esse homem trilhe um caminho que? Um caminho na educação. A educação aqui ela tem uma finalidade. Qual é a finalidade? A vida pública, isto é, a vida política que busca o bem comum e, acima de tudo, o que, pessoal? Quem busca o bem comum busca a justiça. Beleza? Então, esse era o desfecho dessa relação entre a polis grega e o nascimento da filosofia. Mas, professor, como é que eu vejo o nascimento da filosofia? Que é porque a gente entende nascimento assim, né? Imagina, eu tenho uma pessoa grávida aqui na minha frente, de repente a pessoa para e pronto. Né? O fruto ali que ela pariu, nasceu. Mas aqui esse nascimento, a gente usa essa expressão, é um processo lento. Né? Um processo lento. Esse processo de nascimento é um processo paulatino, é um processo de passagem lenta de uma estrutura hegemônica da narrativa mítica para uma estrutura reflexiva e argumentada com base numa coerência lógica, que nós depois vamos chamar de filosofia, mesmo já tendo nascido, porque o nascimento é esse processo. E aí, pessoal, o que acontece? A filosofia nasce como uma cosmologia. Professor, o que é cosmologia? Olha só, logia aqui, tema da nossa próxima aula, vem de logos e cosmo, né? É o universo, a natureza enquanto tal, o cosmo. E aí a filosofia é um estudo lógico, racional, argumentativo e coerente sobre o cosmo. A cosmologia é a primeira forma de filosofia. O que vai acontecer? Tudo isso aqui está acontecendo num período de tempo bem compassado, certo? Essa passagem acontece. Quando isso aqui se consolida, nós vamos ter uma passagem de quê? Da cosmologia para o que nós chamamos de antropologia. Mas, Marden, antropologia é o estudo do homem, exato. É o que nós chamamos na filosofia de virada antropológica. Olha só, a filosofia nasce se preocupando com questões relacionadas ao cosmos e à natureza. Depois que isso aqui tudo está absolutamente concretizado, a gente vai ter o quê? O abandono da cosmologia. Ninguém vai mais querer entender o que é a natureza, por que existe movimento, de onde todas as coisas vieram. Ninguém vai querer mais entender isso. A gente vai ter que entender agora quem é o homem. Quem é o homem? É o ser que está inserido na ágora. Quem são os filósofos principais que vão abordar essa questão antropológica, a virada antropológica? Cuidado, não é antropocentrismo, é virada antropológica, porque eu deixo de lado o estudo da natureza e vou estudar o homem e as relações desse homem aonde? Na sociedade. Quem é que vai desenvolver isso aqui? O grupo de pensadores que nós chamamos de sofistas e o adversário deles, pelo menos assim eles tratavam, Sócrates. Beleza, pessoal? Então ficamos por aqui. Aula 2 concluída. Entenda direitinho, porque com certeza isso tem muita probabilidade de cair no vestibular da Universidade Estadual do Ceará. Tamo junto e até o próximo vídeo.